Caro telespectadores, saudações. Hoje temos o prazer de falar com uma médica angolana que atende pelo nome de Ermelinda Manuela dos Santos Soito Ferreira. Para os mais próximos e os mais íntimos é a doutora Nina Soito. Olá, doutora. Muito boa tarde. Doutora, nesta entrevista, obviamente que falaremos de diferentes formas desta pessoa que é a Nina Soito. Primeiro vamos falar da parte profissional, eh, enquanto médica especialidade em pediatria e também falar do seu doutoramento, entre outras questões. E na segunda falaremos daquela versão que mais se calhar interessa para todos nós, aliás, vai levar-nos a uma viagem desportiva, que tem a ver com o seu passado enquanto praticante de handball. Doutora, gostaríamos de perceber quando é que chega a Portugal, o que é que a trouxe até cá? Ok, muito obrigada. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite que me foi formulado para falar aqui no canal da Voz da Diáspora. Dizer que eu estou em Portugal porque acho que a minha profissão assim permite, ou de forma consciente, sempre achei que devia procurar sempre atualizar os meus conhecimentos e elevar um pouco o meu nível académico. Então, é nesta sequência que eu estive ou estou em Portugal, mas passei por duas etapas, porque eu licenciei-me na Universidade Agostinho Neto, com muito orgulho. Que ano foi isto? Portanto, eu entrei para a Faculdade de Medicina em 1987, Faculdade de Medicina. E depois de concluir a minha formação, e porque queria seguir o ramo da pediatria, ingressei para o Hospital Pediátrico David Bernardino. Passado 2 ou 3 anos, já estava a frequentar o internato, achei por bem fazer a minha especialidade fora do país. E então fiz um pedido de autorização no meu diretor, que era o professor Luís Bernardino, disse quais eram os meus objetivos e a minha intenção, e então vim para Portugal. Nesta altura fiz a especialidade no Hospital Cogeu Santos Silva, portanto, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, onde por acaso formaram-se vários médicos angolanos, e lá fiz a minha especialidade. Portanto, isto foi em 2002. Em 2006 terminei a minha especialidade e voltei para Angola. Em 2007 voltei para a minha casa, e quando eu digo minha casa, Hospital Pediátrico Hospital da Pediátrico. Misericórdia, que considero até hoje a minha casa. Então, estive no Hospital David Bernardino, continuei a trabalhar. Na altura, até depois foi-me proposto chefiar o banco de urgência do Hospital Pediátrico. Estive lá cerca de 5 anos. E depois também fui convidada a dirigir um hospital, que foi o Hospital Geral Materno-Infantil do Quilamba-Queixo, onde estive até finais de 2021. Nesta altura, decidi vir para Portugal fazer o meu doutoramento, e então tive mesmo que pedir a minha demissão deste cargo que eu tinha, diretora-geral, e também da parte familiar, porque, parecendo que não, é difícil nós cortarmos o laço, porque assim fui educada a conciliar sempre a parte profissional com a parte familiar. E então, quando eu estive a fazer a minha especialidade, eu fui com os meus filhos.
mais novos. Na altura, mais novos, mas quando regresso para Angola, eles ficam em Portugal e continuam os estudos. Com quem é que eles ficaram em Portugal? Com quem ficaram com uma irmã minha, na altura, e depois eles concluíram, depois já de quando começaram a ter uma idade já suficiente para serem autónomos, então passaram eles próprios porque a minha irmã também regressou. Na altura, por acaso, estávamos 3 irmãs, quando eu fui fazer a especialidade. Pronto, eu fui fazer medicina, a minha irmã mais velha fez engenharia e a mais nova fez economia. E então acabamos a formação, as 3 voltamos e claro que os filhos ficaram. Os meus filhos mais velhos, depois de terminarem a formação, decidiram voltar para Angola para trabalhar. E eu, nesta altura, tinha o mais novo. O mais novo, porque depois tive um bebê, por acaso, que nasceu em Portugal, quando terminei a especialidade. E aí eu parei e pensei, bem, se os meus filhos mais velhos, que tinham sob sua guarida também o mais novo, que depois também foi para Portugal, querem regressar para trabalhar em Angola, que eles disseram que queriam mesmo voltar para Angola, então voltaram e foi nesta altura que eu, juntando o útil ao agradável, voltei então para Portugal para fazer o meu doutoramento e ao mesmo tempo fiquei a orientar e a cuidar do meu filho mais novo, que também está cá até o momento e que está a estudar. Felizmente ele neste momento já está com pernas próprias para andar, também já está na universidade e eu estou a terminar o meu doutoramento. Portanto, por isso é que eu disse que estive em Portugal em 2 fases. Ok, nós estamos a falar com a doutora Nina Soito, que é médica de profissão, que é especialista em pediatria e que está a concluir o doutoramento em segurança e saúde ocupacional. Sim. Em síntese, o que é isto? Segurança e saúde ocupacional, doutora. Segurança e saúde ocupacional. Portanto, é um ramo que, claro que, como o nome diz, trata da segurança e não só, também da parte da saúde dos profissionais de vários ramos, da parte social, da orientação para dos vários profissionais para a atualização das suas carreiras. Enfim, é uma área que é muito atual e que requer mesmo um cuidado dos profissionais, não só da parte profissional, como da parte da saúde, da parte social, da parte familiar. Eu particularmente, e porque quando entrei para o doutoramento tive que apresentar uma proposta temática e fazer um projeto para defender este projeto. E então, como eu sou da saúde, achei por bem avaliar o estado, ou seja, a prevalência da violência contra os profissionais de saúde nos hospitais, quer do Estado, quer privados. Portanto, este é o tema principal do meu doutoramento. Portanto, fiz o projeto, por acaso já defendi o projeto e estou numa fase da implementação deste projeto, que é difícil, é um trabalho muito árduo, porque eu tenho que inquirir muitos profissionais de saúde para ter uma amostra significativa para este estudo. E, essencialmente, eu vejo que os profissionais, quando eu os abordo e digo qual a essência do meu trabalho, porque o meu objetivo é criar, com base naquilo que eu encontrar na investigação, avaliar e encontrar diretrizes ou premissas que permitam
evitar que o profissional seja alvo de violência no local de saúde. E nós temos situações dramáticas, quer cá em Portugal, quer em Angola, em que muitas vezes os profissionais são vítimas de agressão, e esta agressão não é só física, é também verbal, e isto parecendo que não traumatiza o profissional e às vezes leva mesmo os profissionais até a desistirem da profissão ou da área em que trabalham. Claro que estas situações são mais notáveis naquelas especialidades ou naquelas áreas em que o profissional tem um contacto direto com o utente ou com os familiares. Eu, por exemplo, lembro-me que no hospital pediátrico nós tivemos uma colega que foi agredida mesmo pelo pai de uma criança. Há uns anos atrás também houve um familiar que, ao deparar-se com, ou seja, ao receber a informação de que seu familiar acabou por falecer, também agrediu o médico, se não estou em erro, chegou mesmo quase a atirar ou a tirá-lo para a janela, fora. Também já houve situações em que os familiares, para além de partirem para a agressão ou para a violência para os profissionais, também danificam o bem público, os hospitais, a estrutura física. Portanto, é uma situação que, e digo que não é só de familiares para profissionais, às vezes também existe a violência de profissionais para profissionais, também isto acontece, e é por estas ocorrências e por essas vivências que eu achei por bem falar deste, ou seja, retratar o meu doutoramento nesta linha de pensamento para produzir alguns instrumentos capazes de mudar este quadro e principalmente fazer com que estas pessoas, estes agressores, sejam penalizados. Ou seja, a situação da violência contra os profissionais de saúde seja mesmo um ato que legalmente possa existir uma lei que os possa punir, porque não é fácil. O profissional sai de casa para ir trabalhar e por vezes tem que voltar até lesado ou com traumatismos ou com traumas morais, porque no decorrer da sua profissão sofreu uma agressão. Portanto, esta é a essência do meu trabalho. É um trabalho que não é acabado, digamos, porque este tema dará vazão que outras investigações sejam feitas e que o tema em questão tenha outras evidências ou relevâncias. A doutora está no Porto, é uma cidade com menos população, digamos, em relação a Lisboa. Como é que é o seu dia a dia no Porto? Bem, o meu dia a dia no Porto, eu sou profissional de saúde, neste momento sou estudante, sou mãe, sou dona de casa, e então o meu dia a dia é mesmo, começo pelos meus afazeres de casa, não é? Tenho que ir à faculdade para desempenhar o meu trabalho do doutoramento e também tenho que ir aos hospitais para fazer esta inquirição aos profissionais de saúde. A par disso, e porque eu tenho carteira profissional, também tenho estado a trabalhar na minha área
que é pediatria, e também acompanhar as tarefas do meu filho, que ele, para além de ser estudante universitário, também ingressou na área desportiva, portanto, ele joga futebol, e parecendo que não, as mães, nós as mães temos, aquilo é já uma família, porque sempre que possível vou assistir os treinos, sempre que possível vamos assistir os jogos dos nossos filhos, portanto, as mães, ou seja, os pais fazem parte da claque dos vários clubes quando os nossos filhos estão aí incluídos. E quando há uma ou outra atividade em que eu possa participar, quer cultural, quer desportiva, ou também, ou mesmo estar com amigos, estar com familiares, isso acontece. Não como a vivência ou o cotidiano de Angola, mas aqui um pouco menos, é o meu dia a dia. Foi facilmente aceito para exercer a profissão de médica pediatra em Portugal, no Porto, por exemplo? Felizmente sim, e eu digo que felizmente porque tive a oportunidade de fazer a minha especialidade, e também nesta especialidade, portanto, eu fiquei cerca de 5 anos no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, onde granjeei amizades que até hoje tenho comigo e no meu dia a dia. E também porque quando nós chegamos cá a Portugal, principalmente os médicos, têm que ser submetidos a um exame, aquilo que nós chamamos de exame de Estado. E claro que e só foi depois de eu ter passado no exame de Estado que entrei para a especialidade, porque realmente há um grande rigor nisso. E claro que eu sinto-me acolhida, mas também sinto que sendo estrangeira e atuando numa profissão que, parecendo que não, exige profissionalismo, exige competência e atualização. Só assim é que nós somos aceites e devemos primar por deixar ficar bem, não o nosso nome pessoal, mas também o nome do nosso país, né? Porque é bom quando se diz, não, está ali uma médica que é angolana, e por sinal nós, e por causa das colónias, às vezes temos pais, eu como pediatra, né? Alguns pais ou avós de crianças que vão e perguntam sempre, oh, desculpa, doutora, de que país é? Ah, eu estive em Angola, uns até retratam, eu estive em Angola. Aliás, eu no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia tive um colega, doutor Romariz, que por sinal nasceu em Angola e em Malange. É uma pessoa que também orgulha-se muito de ser malanjinha. Ele diz que já não conhece Malange porque saiu de lá pequenino, mas nasceu lá. Portanto, sinto-me bem acolhida, mas claro que existem situações que nós também nos deparamos. Eu, por exemplo, quando estive a fazer o meu internato em Gaia, e foi também com base nisso que eu também decidi fazer este, este doutoramento e escolhi este tema, porque eu lembro-me numa urgência que eu estava, que entrou uma mãe desesperada, na altura eu estava a fazer internato, e entrou uma mãe desesperada, que eu chamo-lhe pelo microfone e quando ela entra, e ela diz, oh, mas só esta médica negra para ver o meu filho, não há mais ninguém. E eu não lhe respondi. E a enfermeira que estava ao lado disse, sim, só esta médica. Não, 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 esta médica não vai ver não é esta médica não vai ver o meu filho. E daí eu chamei o meu chefe de equipa, que na altura era o doutor Jorge, e ele foi ter com a mãe e disse, olha, por acaso há mais médicos.
mas a médica que lhe vai ver é esta, porque foi a ficha do seu filho chegou a ela, ela chamou-lhe, o seu filho vai ter que ser visto por ela. Há mais médicos, mas é ela que vai ver o seu filho. Senão não há, mais ninguém vai ver o seu filho. E na altura a senhora toda desesperada foi lá fora, chamou o marido e depois o marido entra com a criança e foi ter comigo, pediu-me muitas desculpas e acabei por ver o filho. E a senhora, depois, no fim de tudo, veio pedir desculpas, doutora, desculpa, que eu estava muito alterada. Pronto, só para verem que há situações que ocorrem, que isto marcou-me, mas também ajudou-me a crescer, a, a crescer e a encarar estas situações, porque nós, independentemente daquilo que, que somos submetidos, eu, nós os pediatras temos uma missão, que é, independentemente daquilo que os pais sejam ou façam, nós temos uma criança para cuidar. Portanto, o nosso alvo é a criança. E então, nós, parecendo que não, os pediatras, esta parte é uma parte que, por isso é que nós devemos ser, sobretudo, também afetivos para os pacientes e não nos esquecermos do nosso juramento. Muito bem. Olha, nós estamos a falar com a doutora Nina Soito, como vulgarmente é conhecida nas lides, eh, principalmente do handball, em que foi praticante. Doutora, com que frequência participa em clínicos, em seminários, no ramo da saúde? É assim, realmente a Sociedade Portuguesa, e eu digo a Sociedade Portuguesa de Pediatria, oferece um vasto leque de formações e no Porto não fica à beira disso e tem a oportunidade de fazer muitas formações. Por exemplo, gosto muito da área de urgências, no Hospital Pediátrico também estive muito tempo na área de cuidados intensivos pediátricos, ou seja, a formação mais recente que eu tive foi o Congresso Nacional de Cuidados Intensivos Pediátricos. Temos também a obrigação de ter, pelo menos em dois ou de três em três anos, fazer uma formação em suporte avançado de vida pediátrico. Por sinal, este ano também já estou inscrita para uma formação. Para além de seminários, o próprio hospital oferece. Eu sou membro da Sociedade Angolana de Pediatria e também da Sociedade Portuguesa de Pediatria, e também que faz formações regulares e eu também participo. Portanto, ou seja, nós temos que estar atualizados para acompanhar a dinâmica da saúde e para oferecermos melhores condições, melhores práticas e atitudes perante os nossos pacientes. O CAD está a entrevistar a doutora Ermelinda Soito Ferreira, vulgo Nina Soito. Doutora, num passado recente esteve em Lisboa e por ocasião do mês de março, o mês da mulher, mês internacional da mulher, esteve no encontro entre ex-handbolistas e abordou o tema mulher depois dos 40 anos. Podemos discutir isto para percebermos melhor o que é que se passou? É assim, eu sou pediatra, Bem, mas se calhar, nós doutora, temos. permita-me, doutora, se calhar devia formular a questão de outra forma. Por que razão elencou este tema? Pois, eu ia chegar aí. É assim, nós, por acaso, aliás, a minha vivência, enquanto mais jovem e na altura ainda solteira e antes de ingressar para a faculdade,
tive uma vida muito voltada para o desporto, porque eu iniciei ainda a atividade esportiva na altura, nos jogos escolares, e depois, gradualmente, passei por alguns clubes, mas tive dois que muito me marcaram, que foi o Interclube de Luanda, na altura com o treinador Bilha, e depois o Ferroviário de Luanda. Entretanto, nós temos muitas ex-handbolistas cá em Portugal, e temos um grupo do WhatsApp, ou seja, até temos dois. Há as douradas, em que estão todas as ex-handbolistas, e depois temos as pérolas na diáspora. Se olharmos, permita-me, doutora, se olharmos Sim, para os dois grupos, o primeiro que referiu tem a ver com o início vitorioso de Angola, estamos a falar de 1982, a nível de seleção, nos Jogos da África Central. Ou não será isto? é assim, eu realmente fui atleta de alta competição, mas nunca fiz parte da seleção. Não fiz parte da seleção nacional. Claro que joguei por clubes, o primeiro grupo, portanto, as Douradas do handball, inclui tanto atletas da seleção e as outras fora da seleção, como é o meu caso, não é? Mas somos um grupo único, em constante comunicação no WhatsApp. E este grupo das pérolas aqui em Portugal, no decorrer do mês de março, pensamos reunir-nos. E então, mesmo assim, numa conversa de amigas, eles disseram, mas então vamos reunir no mês de março, ou vamos almoçar todas juntas, por que é que não fazemos uma atividade melhor? Vamos ver de que é que podemos fazer ou falar. E então, elas viram bem no grupo, até foi a Nica que falou comigo e disse, olha Nina, nós se calhar podíamos fazer duas palestras, uma no ramo da medicina e outra no ramo das finanças, para sabermos como gerir o nosso dinheiro, como fazer a gestão das nossas finanças. Que é um bom tema. E então lá decidiram. E então eu disse, mas então, e na saúde de que é que eu vou falar? Eu sou pediatra. Então estivemos a pensar e lá eu e a Nica tivemos a ver de que é que eu podia falar. E, e eu disse, olha, podemos falar de uma forma geral, e porque já estamos numa idade, numa faixa etária dos 40 e 50 e 60, eu particularmente vou fazer já 60 anos, devemos falar, olha, vamos falar desta fase da mulher, o que é que nós devemos fazer? Porque qualquer uma de nós tem perdido amigas, colegas, tias, Familiares. às vezes somos surpreendidas com várias situações de doença que, se calhar, se tivéssemos uma melhor prevenção, não chegaríamos a algumas situações do qual temos vivido ou que as nossas pessoas próximas têm vivido. E então eu disse, olha, então vamos falar de uma forma resumida, e porque não é a minha praia, mas eu disse, olha, então eu vou procurar aconselhar para sabermos o que é que nós devemos fazer nesta idade. E então foi assim que resolvemos, elas decidimos todas, né, e as pessoas acolheram a proposta de falarmos da nossa saúde, de como é que nos devemos prevenir nesta idade, principalmente. E então, por isso é que eu abordei
esta temática, chamando a atenção para a necessidade de consultas regulares, nomeadamente uma consulta de medicina para ver os nossos níveis tensionais, ver a nossa glicémia. Às vezes há colegas que poderão ser diabéticas e não sabem, ser hipertensas, fazer o rastreio do cancro do colo do útero, do cancro da mama, primar pelo exercício físico, uma alimentação mais cuidada. Portanto, de uma forma geral, foi este o aconselhamento. Trocámos várias ideias, elas também tinham algumas dúvidas e gostaram muito do que foi abordado e eu também gostei da interação e acho que foi bom. Ok, acha que foi muito bem acolhida. Portanto, os seus Sim, conselhos sim, sim, sim. foram bem acolhidos. Foram sim. Ok. Depois disso, então, vamos para a vertente desportiva em concreto. Quem é Nina Soito enquanto jogadora de handball? Ok, é assim, eu iniciei a minha carreira desportiva em Malange, mas devo dizer que a vivência desportiva foi dos melhores momentos que eu tive na minha vida. Mas começa em Malange porque Porque nasceu em Malange ou por uma razão especial foi parar a Malange? é assim, eu tenho dito que, apesar de não ter nascido em Malange, eu tenho. E porque a nossa tradição é assim, porque os meus pais são malanjinhos, a minha família toda é malanjinha e por sinal também estou casada com um malanjinho. Mas eu sou filha de um polícia que na altura tinha que andar de província em província para exercer algumas funções. Então é assim que nós estivemos. O meu pai na altura teve que ir desempenhar, sair de Malange e ir a Luanda, cumprir uma missão, e foi assim que eu nasci em Luanda. Mas eu sou neta, filha, sobrinha, prima de Malange. Ou seja, a nossa família é malanjinha. Mas não diz E quem é o seu pai. na nossa tradição, o facto de eu ter nascido em Luanda não significa que eu não seja de Malange. Não Aliás, diz quem é o eu seu pai. eu me identifico como malanjinha. Mas não diz quem é o seu pai. Diga? Não diz quem é o seu pai. O meu pai, que a terra de César leve, já é falecido, é o senhor Emanuel Bento Soito. Meu pai foi um polícia, portanto, de referência, fez parte daquele núcleo eh, do início da polícia em Angola. Portanto, Eh, antes de ser o CPPA, sim, sim, ok. sim, sim, Antes era a PSP, depois passou para a CPPA. sim, sim. E o seu pai O fez meu pai parte. fez parte destas linhas todas. Ok. E então, voltando à questão do desporto, vai para Luanda. Vou para Luanda e, portanto, como eu disse, iniciei em Malange, na altura nos jogos escolares, em que tínhamos também campeonatos. Depois dos jogos escolares, ingressei na equipa do 13 de setembro. Na altura até tínhamos como treinador o senhor Silveiro Neto. Depois, quando vou para Luanda, porque tinha que ir também por causa dos estudos, o meu pai transferiu-nos para, ou seja, fomos para Luanda na altura, e então ingresso no Interclube. O meu pai era a polícia, então ingressei no Interclube. No Interclube tive lá algumas épocas, já não tenho muito em mente, mas joguei algumas épocas lá. Foi também um clube do qual eu tenho muito boas referências. O nosso treinador era o Bilha, e lembro-me ainda que o Bilha era um treinador orgulhoso, ou seja, um treinador orgulhoso, porque ele dizia que do ninho dele de atletas saíram grandes mulheres. No Inter, eu lembro de ter jogado
com a Eunice Nogueira, com a Rosário Munimambo, que também é médica, com a Lena, que também é médica, eh, a Nadir, que é da TPA, também jogou, com A Nadir Nadir Ferreira, Ferreira. também jogou handball lá conosco, e muitas mais pessoas. Depois do Interclube, eu fui para o Ferrovia, e aí no Ferrovia foi onde eu mais anos fiquei. Ganhei muitos títulos de campeã nacional e também ganhei o título da primeira equipa angolana a ganhar o africano de clubes. Isso foi na Nigéria, em OR, na Nigéria. Já não se lembra o ano, estamos a falar de 1980. 89, 88, já não tenho muito bem em mente, mas acho que foi mais ou menos nessa altura, com o treinador Pina, de Almeida. E então, do Ferrovia, quando o meu pai era uma pessoa muito rigorosa, e quando eu entro para a faculdade, o meu pai disse: Olha, a partir deste ano que entras para a faculdade, acabou o handball. E foi muito duro para mim. Foi muito duro porque eu ia aos treinos, independentemente de ir à escola, tínhamos treinos todos os dias. Aos finais de semana tínhamos os jogos, Jogos. ou seja, a nossa vivência era em torno do handball. E naquela altura as várias famílias iam ao campo. Eu lembro, por exemplo, que a família, principalmente das gêmeas, as Bibias, a Botina, os irmãos, as irmãs, toda a gente ia ao A campo, família aceita. a família aceita, a família do Pina de Almeida também ia sempre ao campo, ou seja, aquilo era uma união, era uma família, e por isso é que nós até hoje somos amigas. Eu, por exemplo, digo sempre às minhas amizades que depois dos 25 anos, raramente fazes uma amizade. Acho que as amizades criam-se mesmo antes dos 25 anos. É muito raro ter uma verdadeira amizade depois dos 25 anos. E eu tenho muitas boas amizades. Eu, por exemplo, hoje tenho uma amiga que chama-se Maria Paim, que é uma pessoa que eu conheci nos jogos escolares. Eu jogava por Malânsia e ela jogava por Cabinda. E até hoje somos verdadeiras amigas de trocas que chegamos a conhecer as famílias, eu cheguei a conhecer a família dela, conheço bem a família dela, ela conhece muito bem a minha família, porque para mim a amizade é isso. Porque quando nós temos uma amiga, um amigo em que não conhecemos nem os irmãos, nem os pais, nem os tios, nem o marido, então raramente se considera isso uma amizade. E então, só para dizer que uma das pessoas, das minhas amizades, que eu tenho até hoje, conheci nos jogos escolares, que é a Maria, Aí. que é a Maria Paim. Então, mas estava a dizer que o meu pai, quando eu entrei para a faculdade, cortei mesmo, tive que deixar, com muita mágoa, tive que deixar o handball. Eu lembro-me que neste dia fiquei a chorar. O meu pai disse-me isso à hora de jantar. Fiquei a chorar quase até durante a madrugada toda. E o meu pai disse: Podes chorar, mas já não vais jogar handball. E então lá tive que deixar o handball, ingressei para a faculdade e cá estou hoje. E por sinal, o meu pai, porque antigamente os pais da geração dos meus, diziam sempre que dos filhos, um deles tinha que ser médico. E então eu sou a segunda filha, a minha irmã mais velha, o meu pai pediu para ela ser médica, mas ela conseguiu convencer o meu pai, e porque ela sempre gostou de química e essas coisas, então ela seguiu o ramo de engenharia, que é engenheira em Graça Açoite João. E depois
O meu pai disse que eu não tinha escolha. Tens que ir para o ramo de medicina. Foi uma E imposição. então, sim, foi mesmo uma imposição. Mas o que é que gostaria de ser se não fosse médica? É assim, eu antes dizia sempre às minhas amigas, eu como gosto muito de viajar, eu gostaria de ser aeromoça. Mas hoje, com a idade que tenho, vejo que devemos sempre acatar os conselhos dos pais, porque sinto-me muito orgulhosa de ser médica e acho que me tenho entregue de forma profissional para desempenhar a minha profissão de forma que não tenha ressentimentos. E então, até hoje agradeço o meu pai, porque o meu pai orientou-nos e felizmente eu tive um pai que, perante os amigos, ele ao apresentar-se, o meu pai sempre gostou de ter amigos em casa. Como o meu pai é de Malastre, os amigos dele, colegas da polícia, diziam: bem, hoje vamos à casa do Soito por coisa ginguinga. O meu pai era o amigo dentro lá do núcleo dele, dos colegas da polícia. E então, ele, mesmo depois já de estar nos grandes, o meu pai, quando apresentasse os filhos, já assim, depois de grandes, principalmente os primeiros, então ele apresenta: olha, esta é a minha filha, esta é a primeira, é engenheira, olha, esta é a segunda, é médica, olha, esta é a terceira, é arquiteta, olha. Então, meu pai, era o orgulho do meu pai, portanto, a maior riqueza e o maior orgulho do meu pai era a satisfação de ter os filhos formados e pronto. E porque estamos a falar para um canal voltado para a diáspora, deixaríamos a sua consideração para alguns conselhos para os angolanos fora do país. Para os angolanos fora do Fora do país. país. É assim, o que eu posso dizer é que, independentemente de sermos isto ou aquilo, acho que, em primeiro lugar, devemos sempre pautar pelo respeito, pela educação. E quando eu digo respeito, é respeitar as regras dos países onde nós estamos. E lembrarmos sempre que é sempre muito bom, da mesma forma que nas famílias nós gostamos de ter um posicionamento de forma em que, como antigamente se dizia, quando se vê uma pessoa e pergunta-se: esta pessoa, senhora, muito educado, muito profissional, de quem é que é filho? Ou seja, nós temos que saber que. E então, isso para dizer o quê? Por exemplo, sou angolana, então é bom, como angolanos, sabermos que está ali um núcleo de angolanos, mas não temos queixas dos angolanos. Não temos queixas de que estejam a fazer estudos, de que estejam a fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, devemos pautar por uma posição correta, de forma a que, como pessoa e como nação que nós representamos, estamos na diáspora, mas representamos uma nação, sejamos sempre bem referenciados. Ou seja, que não devemos dar espaço para que nos apontem o dedo. Mas também, eu digo sempre, eu, por exemplo, gosto de ser educada, gosto de cumprir com as minhas, com as minhas, Com os seus minhas- deveres. com os meus deveres, com as minhas tarefas. Sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo e com os meus, porque assim fui educada e eu tento passar a educação que obtive do meu pai aos meus filhos. E também e isso também devemos passar ao nosso núcleo de amizades, porque eu digo sempre, se nós temos
um posicionamento, temos que lidar com pessoas que estejam também, que também saibam estar, que também saibam lidar. Eu mesmo no, profissionalmente, profissionalmente, eu, por exemplo, lembro-me, como lhe disse, eu estive a trabalhar no Hospital Geral do Quilamba-Queixa, e os profissionais daquele hospital sabem que a doutora Ermelinda nunca chegou fora de horas. Não, eu sou mesmo exigente. Gosto de cumprir, mas também gosto de fazer cumprir. Porque eu acho que só assim é como a sociedade avança e é assim que nós somos respeitados. Temos que saber primar pelo bom nome do nosso trabalho, o bom nome da nossa família, o bom nome do nosso país. Temos que primar por isso. Então, e é isso que também esperamos receber. Muito obrigado, doutora Ermelinda Soito Ferreira. Para os mais próximos é a doutora Nina, que é pediatra de especialidade e está nesta altura a fazer um doutoramento em segurança e saúde Ocupacional. ocupacional. Explicou as razões porque escolheu este tema para a sua tese. Muito obrigado, doutora. Um bem-estar aí pelo Porto e esperamos poder tê-la em breve, em outros momentos, para falarmos de outras questões ligadas à saúde, falar dos angolanos, a falar do estado da nossa saúde em Angola. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade que me foi dada por este convite. Obrigada.